pessoal, eu sou o professor Auro Marcolan e vou apresentar mais uma aula de transferência de calor. Na aula de hoje, vou apresentar o método da efetividade Newton, número de unidades de transferência. É um método para análise de trocadores de calor. Método da efetividade Newton. Este método é baseado em um parâmetro adimensional chamado efetividade da transferência de calor, definido como epsilon, razão da taxa de transferência de calor real pela taxa de transferência de calor máximo possível. A taxa real de transferência de calor em um trocador de calor pode ser determinada a partir do balanço de energia sobre o fluido quente ou frio, expressa como a taxa real de transferência de calor é igual à capacidade térmica do fluido quente multiplicado pela variação de temperatura entre entrada e saída do fluido quente, ou a capacidade térmica do fluido frio multiplicado pela variação de temperatura entre entrada e saída do fluido frio, onde CH e CC são as capacidades térmicas dos fluidos quente e frio, respectivamente. Para determinar a taxa de transferência de calor máxima possível de um trocador de calor, fazemos taxa de transferência de calor máxima possível é igual a capacidade térmica mínima multiplicado pela variação de temperatura máxima, onde a diferença de temperatura máxima é dada pela diferença das temperaturas de entrada dos fluidos quente e frio, respectivamente. E a capacidade térmica mínima é o menor valor entre a capacidade térmica do fluido quente e a capacidade térmica do fluido frio. Vamos a um exemplo. Temos aqui um trocador de calor de casco e tubo de correntes contrárias, onde pelo tubo passa óleo quente a 130 graus Celsius temperatura de entrada, 40 kg por segundo de vazão máxima e 2,3 kJ por quilograma por Kelvin, que é o calor específico do fluido quente. Pelo casco passa água fria, a temperatura de entrada é 20 graus Celsius, com uma vazão máxima de 25 kg por segundo e 4,18 kJ por quilograma, que é o calor específico. Que implica que a capacidade calorífica do fluido frio, que é a vazão máxima vezes o calor específico, deu 104,5 kW por Kelvin. E a capacidade térmica do fluido quente, que é a vazão máxima do fluido quente, vezes o calor específico do fluido quente, dá 92 kW por Kelvin. O que implica que a capacidade calorífica mínima, que é o menor valor entre a capacidade térmica do fluido quente e do fluido frio, escolhemos o de menor valor, que é 92 kW por Kelvin, que então a capacidade térmica mínima é 92 kW por Kelvin. Já a variação de temperatura máxima é a temperatura de entrada do fluido quente menos a temperatura de entrada do fluido frio, ou seja, a temperatura de entrada do fluido quente é 130, temperatura de entrada do fluido frio 20 graus.
o que dá 110 graus Celsius, a variação de temperatura máxima. E aí chegamos à taxa de transferência de calor máxima possível, que é a capacidade térmica mínima multiplicado pela variação de temperatura máxima, o que vai dar 10,12 kW. As relações da efetividade dos trocadores de calor normalmente envolvem o grupo adimensional U vezes AS dividido por C mínimo. Essa quantidade é chamada número de unidades de transferência, expressa como NUT. NUT, então, é igual à razão entre o produto de U vezes AS dividido por C mínimo, onde U é o coeficiente global de transferência de calor e AS é a área de transferência de calor do trocador de calor. Note que o NUT é proporcional a AS. Assim, para valores especificados de U e C mínimo, o valor do NUT é a medida da área de transferência de calor. Assim, quanto maior o NUT, maior será o trocador de calor. Na análise de trocadores de calor, é conveniente definir também outra quantidade adimensional, chamada razão de capacidades C, como C igual a capacidade térmica mínima dividido pela capacidade térmica máxima. Pode ser demonstrado que a efetividade de trocador de calor é uma função do número de unidades de transferência, NUT, e da razão de capacidade C, isto é, o epsilon, ou a efetividade, é uma função do NUT e da razão de capacidades. Foram desenvolvidas relações de efetividade para um grande número de trocadores de calor, considerando a geometria do trocador de calor e de acordo com o arranjo do escoamento, como apresentados na tabela 11.4. Veja que nessa tabela 11.4, nós apresentamos relações de efetividade para trocadores de calor. Ou seja, nós vamos dizer que a efetividade é uma função do número de unidades de transferência e da razão de capacidade. Temos aqui vários tipos de trocadores de calor: tubo duplo, escoamento paralelo, contracorrente, casco e tubo, escoamento cruzado. Ou seja, temos várias geometrias para vários arranjos de escoamento. Um especificamente, casco e tubo, com um passe no casco, 2, 4 passes no tubo, nos tubos. Você teremos aí uma relação de efetividade em função da razão de capacidades e no número de unidades de transferência, que vai dar essa expressão aqui. Se queremos saber a efetividade, precisamos ter a razão de capacidade e o número de unidades de transferência. Para esse caso específico aqui de casco e tubo, com um passe no casco, 2, 4 passes no tubo, teremos essa relação aqui que vai nos fornecer a efetividade. Também existem gráficos que relacionam as três grandezas adimensionais: efetividade, número de unidades de transferência e razão de capacidades, como mostradas nas figuras 11.26. Observem, nestes gráficos da figura 11.26, que nós temos aqui
tanto na letra A como na letra B, um escoamento paralelo e uma contracorrente, que na horizontal tu tem o número de unidades de transferência, ou seja, no eixo X. No eixo Y você tem a efetividade. E as curvas representam as razões de capacidade. Neste exemplo aqui da contracorrente, por exemplo, nós temos aqui, digamos que eu tenho aqui o número de unidades de transferência e tenho a razão de capacidades, eu chego graficamente à efetividade. Observe nesses dois gráficos aqui na letra C, um passe no casco e 2, 4, 6 passes nos tubos. Ou na letra D, 2 passes no casco, 4, 8, 12 passes nos tubos. É outro arranjo de escoamento. Tanto em um como o outro, você observa que na horizontal, ou seja, no eixo X, você tem um número de unidades de transferência. E no eixo Y, a efetividade. E as curvas representam as razões de capacidade. Ou seja, os três números adimensionais estão aqui também graficamente representados. Observe agora, finalmente, nesses outros dois arranjos aqui, nesses outros dois gráficos. Na letra E, por exemplo, temos escoamento cruzados com dois fluidos sem mistura. E na letra F, escoamento cruzado com um fluido com mistura e outro sem mistura. Naturalmente que aqui também nós temos representados as três grandezas adimensionais graficamente. Na horizontal, no eixo X, o número de unidades de transferência. No eixo Y, a efetividade. E as curvas está a razão das capacidades. Especificamente aqui nessa letra F, nós temos aqui também representado no mesmo gráfico se tem mistura os fluidos ou se não tem mistura. A possibilidade do mesmo gráfico estar representado esta mesma situação. Ou seja, se eu tiver número de unidades de transferência no eixo X e tiver a razão de capacidades, por exemplo, aqui 0,75, então graficamente eu chego na efetividade. E esta foi mais uma aula de transferência de calor. Foi um privilégio ter estado com vocês. Espero vê-los numa próxima oportunidade.